Nós vamos abrir as nossas Bíblias na oração do Pai Nosso, que estamos a terminar. Vai ser vai ser o último sermão desta oração do Pai Nosso. Oh, muito triste, muito triste. Muito triste, é muito triste. Mas, glória a Deus, né? Porque já atravessamos a oração e vamos hoje para a última expressão desta oração, que está em Mateus 6. Vamos ler esta oração. Esse tem aqui, ok. Vamos ler esta oração e vamos ler juntos, ok? Não queremos aqui só recitar uma oração, uma reza, sem qualquer significado para nós. Queremos dizer isto com inteligência, com entendimento e pausadamente para refletirmos enquanto falamos naquilo que isto significa. Então vamos fazer esta oração juntos para começar. Pode ser? Então vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de que precisamos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Livra-nos do maligno. É a 10ª e última expressão da oração. Algumas traduções dizem livra-nos do mal. Mas o que é o mal? Vamos começar por aqui, não é? O que é o mal? Vamos começar por dizer o que o mal não é. Eu não seria um pastor do século XXI se não fizesse uma analogia com o Star Wars, ok? Porque é de lei, tem que ser. Estou a brincar. Mas não sei se alguns de vocês já viram o Star Wars ou se são fãs do Star Wars. É difícil alguém nunca ter visto. Mas há. Eles andam aí. Por exemplo, a minha esposa, só depois de casar comigo, é que foi instruída no caminho dos caminhos da força. Não, mas o mal no Star Wars, há uma filosofia do mal no Star Wars. Há um conceito, uma conceptualização de mal que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina que é o mal. Okay? O mal no Star Wars e em muitas filosofias que estão na base do imaginário do Star Wars, filosofias orientais, muito orientais, por sinal, ali do hinduísmo, do budismo, a ideia de que o mal é uma energia. Né? Há o dark side, o lado negro da força, né? Há o lado negro da força e depois há o lado bom da força. Né? E o objetivo no Star Wars, o objetivo do universo é ter equilíbrio entre as duas. Não sei se os irmãos já viram aquela coisa ou se lembram daquele símbolo do Yin Yang. O Yin Yang, que tem um lado branco e um lado negro, assim, a harmonia está no equilíbrio entre esses dois lados. Não é assim que a Bíblia vê o mal. O mal não é uma energia que anda aí, assim à solta, no éter. Né? E o mal não é uma coisa que traga equilíbrio ao lado bom. O lado bom e o lado mau não é para andarem em equilíbrio. Na Bíblia, um vai destruir o outro. Na Bíblia, o bem vai destruir o mal. Mas não é o bem como uma força, nem o mal como uma força. O bem, na Bíblia, é uma pessoa. Né? Ou o bem emana da natureza de uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Pai. Okay? Diz Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17, não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo o que é bom vem de Deus, porque Deus é bom e nele não há qualquer mancha. Em Deus não há pecado. Não há equilíbrio entre o mal e o bem. Em Deus tudo é bom. Tudo é bom. O que é bom vem de Deus. Deus é assim a personificação do bem. Então de onde é que vem o mal? Se o mal
Se o bem vem de Deus e Deus é a personificação do bem, então o mal vem de onde? De onde é que vem o mal? O mal é algo contrário à natureza de Deus. Não vamos ter dúvidas disto. O mal é algo contrário à natureza de Deus. E a Bíblia fala-nos da primeira criatura que usou o seu livre-arbítrio, usou a sua vontade, a sua liberdade que tinha para se revoltar contra Deus e introduzir o mal no universo criado. Quem? Quem? Quem foi essa criatura? O primeiro. Satanás. Satanás. Satanás, há outros nomes para essa criatura. Lúcifer, esse nome é discutível, ok? Porque Lúcifer significa estrela da manhã, e há assim uma corrente de pensamento que diz que há uma passagem no Velho Testamento que se refere a Satanás como estrela da manhã, mas Jesus também é chamado estrela da manhã em Apocalipse, portanto cuidado, né? E Lúcifer quer dizer estrela da manhã. Pois, podemos entrar aí, né, nessa discussão, mas não vamos. Então, mais nomes para Satanás. Diabo, acusador, que é diabo, né? Vamos mostrar aqui os nomes. Capeta não conhece. Há estes nomes, hein? O Pantufas, pronto. Mas os nomes assim oficiais na Bíblia são estes. Diabo, que significa, a palavra grega que é traduzida por diabo, significa acusador. Okay? Satanás é uma palavra que significa adversário. Depois é chamado também de maligno, de tentador. Então, os irmãos reparam que este ser não tem nome próprio. Não lhe é dado um nome próprio. Ele nem sequer tem direito a ter um nome próprio. Ele não tem, a única identidade dele está naquilo que ele faz, o mal. É a única identidade dele. Toda a identidade dele está baseada no que ele faz, o mal. E a Bíblia fala-nos sempre do que ele faz. Nunca nos fala de quem ele é. A Bíblia não tem assim não tem assim tipo uma descrição do diabo, de onde é que ele veio. Não há nada claro na Bíblia sobre isso. De onde é que ele veio. Sabemos sim que ele caiu do céu, né? Que ele é um anjo, que era um anjo e caiu, né? Disso aí há bastante clareza, mas não temos mais nada, né? Como é que ele foi criado, como é que ele é, as características dele, os atributos. Ele não tem atributos. Os únicos atributos entre aspas, é aquilo que ele faz. É aquilo que é chamado, os nomes que são chamados a ele. E é importante nós percebermos aquilo que ele faz. Porque a única coisa que nós temos que fazer em relação ao diabo é resistir às armadilhas dele, estarmos sujeitos a Deus. E é isso que Tiago também nos diz. Sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós não precisamos de saber muito mais. Né? Sabemos que Deus é bom, que tudo o que é bom vem de Deus. Temos que nos sujeitar à vontade de Deus, resistir às ofertas do diabo, que sabemos que vamos ganhando discernimento de quais são essas ofertas à medida que vamos conhecendo o que é bom, porque à medida que nós vamos conhecendo o que é bom, nós vamos percebendo o que é contrário a isso. Então nós, sem conhecermos o que é bom, nós sem conhecermos Deus, nós não conhecemos aquilo que é contrário a Deus. E por isso daí a urgência e a necessidade profunda e absoluta de nós conhecermos a palavra. Porque senão nós não vamos distinguir entre o bem e o mal. É a palavra que nos, ao dizer quem Deus é, ao nos mostrar quem Deus é, a sua natureza boa, nos ensina o que é contrário a isso. E também nos mostra quem nós somos, porque nos diz diz-nos que nós fomos criados em semelhança de Deus, portanto nós temos uma natureza original boa, mas que está pervertida, que está estragada, manchada pela nossa rebeldia. Rebeldia contra quê? Contra aquilo que é bom. Como é que nós nos revoltamos e como é que nós rejeitamos aquilo que é bom? Aceitando o mal, as ofertas do diabo, não resistindo a ele, e ele assim não foge de nós. Vamos ver só duas histórias, irmãos. Duas histórias que mostram como o diabo age.
e vamos perceber assim como lhe resistir. Vamos, assim, enfim, vamos dar aqui uma pincelada, não é? Havia muito mais para dizer do que nós vamos falar aqui. Mas vamos ver rapidamente estas duas histórias. A primeira, estas duas histórias são bastante bem conhecidas de quem conhece a Bíblia, mas a primeira está logo no início, em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis 2, versículo 15 a 17. Porque às vezes nós conhecemos as histórias, mas há pormenores que nos escapam e os pormenores são importantes. Gênesis 2, 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. E deu-lhe estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comeres, ficas condenado a morrer. E agora vamos avançar um bocadinho para o capítulo 3. Vamos ler do início do capítulo 3. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens, criados pelo Senhor Deus, disse à mulher: com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu-lhe: nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no jardim, no meio do jardim. Se tocássemos no seu fruto, morreríamos. A serpente replicou-lhe: não tem que morrer de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. A mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. Nesse momento abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta de que andavam nus. Cozeram então folhas de figueira para com elas poderem cobrir a cintura. Então, vemos aqui nos versículos 2 e 4 do capítulo 3. Primeiro vemos que Deus tinha deixado bem claro que havia uma única coisa que eles não podiam fazer naquele jardim, que era comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque é que aquela árvore estava lá? É uma boa pergunta. Deus tinha os seus propósitos. Mas o diabo, que era a serpente, quando foi interagir aqui com a mulher e com o homem, o que é que ele fez? O que é que o diabo fez aqui no versículo 2? Ele disse à mulher: com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? O que é que ele fez aqui? Manipulou? Como? O que é que ele fez? Mentiu num pormenor, né? Num pormenorzinho. Ele distorceu aqui um bocadinho a ordem de Deus, né? Subtilmente. Com que então Deus proibiu-vos de comer todos os frutos? Né? Com que então Deus é um tirano? Com que então Deus quer vos limitar? Com que então Deus não está muito interessado na vossa felicidade? Ele quer vos castrar. Ele quer que vocês andem aqui sem poder fazer nada. Não podem ser felizes. Conhecem esta? Isto é familiar. Né? Desde o início, que foi esta logo a primeira coisa que o diabo quis transmitir ao ser humano. Então, ele depois, o que é que ele fez no versículo? A mulher ainda corrigiu, mas depois, o que é que o diabo fez no versículo 4? A serpente replicou-lhe: não tem que morrer de maneira nenhuma. O que é que ele fez aqui? Não tem que morrer. Só vão é ficar a ver tudo como Deus vê. O que é que ele fez? Qual foi a estratégia dele aqui? Enganou-os, mentiu, para os seduzir. Não é? O que é que ele fez? Ele foi falar, ele foi dizer só a parte boa da desobediência. Há uma parte boa na desobediência. Uma parte que sabe bem. Não é boa, mas sabe bem. É uma parte que sabe bem. Vocês vão ver tudo. Vão ficar com a consciência expandida. Né? Vocês vão ficar com uma visão muito mais ampla das coisas.
essa parte agradável, não é? Essa parte tentadora. Não é? Só mentiu foi na parte das consequências. As consequências iam ser a morte. O preço ia ser a morte. É familiar esta estratégia também. Olha, não passa nada, estás à vontade. Faz aquilo que te apetece. Vais ficar a conhecer. Vais ficar a conhecer. E hoje é muito essa, o apelo continua a ser esse, não é? Olha, vais ficar a conhecer, não te prives das experiências. Há tanta experiência aí para ti, não te prives disso. Vai, segue o teu coração, não é? Faz o que te apetece. A vida pode acabar amanhã podes não estar cá. Portanto, faz hoje. Não é? As músicas, a música pop está cheia disso, dessa mensagem. YOLO, não é? You only live once. Só vives uma vez. Portanto, faz agora, hoje, antes que amanhã desapareças e já não tens oportunidade para fazer nada. Consequências. Onde é que estão as consequências? Não estão, não aparecem lá. Não é? Às vezes aparecem, mas raramente. E então Adão e Eva fazem o quê? Com estas seduções, meias verdades, distorções, manipulações, eles fazem o quê? Caem. Eles caem naquela esparrela. E o mal entra no mundo bom que Deus tinha criado. E agora está cá. O mal está cá. Okay? E nós estamos a cair nas mesmas tentações que o diabo lançou sobre Adão e Eva. Olha, não penses muito nas consequências. Deus, ele é mau. Deus quer-te privar, quer-te limitar. Deus não quer que tu sejas feliz. Tenhas experiências, não te preocupes. Vais ficar a conhecer muito mais. Faz aquilo que te apetece. Hoje continuamos. Esta é a estratégia do diabo. O diabo, uma coisa que ele não é criativo. É uma coisa que ele não é. Deus é criativo. Deus pega no mal que o diabo faz e transforma-o em bem. Deus faz isso repetidamente. O que o diabo, que o inimigo intenta para o mal, Deus transforma em bem. Por isso é que Deus diz com toda a segurança na sua palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as nossas quedas, quando nós estamos com o coração, quando nós colocamos o coração nas mãos de Deus e estamos com o coração empenhado em segui-lo e em amá-lo, Deus vai transformar mesmo essas coisas más no nosso bem. Vai servir para o nosso ensino e crescimento. Embora nós não queremos a morte. Portanto, nós queremos evitar o mal. Mas a próxima história é também uma história muito falada, que está em Mateus 4, que foi quando Jesus Cristo, Adão e Eva caíram, o mal entrou no mundo e nós vemos o mal a desenrolar-se no Velho Testamento, na história de Israel, na história da humanidade. Vemos o mal a desenrolar-se e vemos Deus a agir nesse mal, neste mundo mau, neste mundo que era bom, mas ficou mau, e vemos Deus a agir e a trazer luz às trevas. Vemos Deus a escolher um povo, uma família, para trazer o maior bem que alguma vez podia vir. O próprio Deus, feito carne, feito homem, em Jesus Cristo, o maior mal foi transformado no maior bem. O maior mal, que foi o mundo perfeito de Deus ser transformado num mundo podre, foi transformado em bem quando Deus vem, envia o seu próprio Filho e vem Ele próprio entrar neste mundo para rebentar com as trevas. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Está lá em João 1. Né? O outro é o outro no princípio. Né? Há o no princípio de Gênesis e há o no princípio de João. E o no princípio de João é que o Filho vem rebentar com o mal, vem rebentar com as trevas e vencer todos os poderes das trevas. Mas este Filho foi tentado. Deus foi tentado. O próprio Deus foi tentado pelo diabo enquanto ser humano. Vamos refletir. Às vezes não paramos para refletir nisto. Mas o próprio Deus deixou-se ser tentado pelo diabo. Diz o autor aos Hebreus que ele sofreu tudo, ele passou por tudo o que nós sofremos, mas sem pecado. Porque ele venceu. Né? Muitas vezes nós somos derrotados. Mas
Se guardarmos a nossa fé fiéis até ao fim, vamos ter vitória e essa vitória está garantida. Mas vamos ler Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, 1. Mateus 4, 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Como é que estava Jesus aqui, o Filho de Deus, Deus feito carne? Como é que ele estava no início deste episódio? Com fome, a jejuar há 40 dias e teve fome. O que é que nos fala isto? Fala-nos do quê? No deserto, a jejuar há 40 dias. O que é que isto nos diz? Da condição de Jesus. Frágil. Ele estava frágil. Na sua carne, Jesus estava frágil. E na nossa fragilidade, nos nossos desertos, na nossa fraqueza, é onde o diabo, ele nos vai tentar. É onde ele vai tentar fazer-nos cair. O que é que Deus quer? Na nossa fraqueza, Deus quer que nós digamos: a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus quer que nós tenhamos essa revelação. E nós na nossa fraqueza a nossa fraqueza é um divisor de águas. Quando nós estamos fracos, em sofrimento, em vulnerabilidade, é um divisor de águas. Nós escolhemos aí o caminho. Deixamos-nos tentar, optamos pelo caminho mais fácil e damos lugar à nossa carne que quer acabar rapidamente com todo o tipo de mal-estar, todo o tipo de desconforto, todo o tipo de fragilidade. Nós não gostamos nada de sofrer e nessas alturas nós queremos fugir rapidamente e o diabo oferece-nos uma fuga fácil. Ou escolhemos o caminho de continuar no deserto, né, a resistir e a confiar em Deus. Confiar que no fim vêm anjos e nos servem. Mas são 3 desafios que o diabo aproveita a fragilidade de Jesus para fazer. 3 desafios. E nesses 3 desafios, o que é que os irmãos identificam aqui de estratégia comum do diabo nesses 3 desafios? Ele refere-se, né? Ele refere-se a conhecimento da palavra. Né? Ele refere-se àquilo que, à partida, é verdade. Né? Portanto, ele usa a verdade. Ele usa a verdade mas ele usa a verdade para distorcer a própria verdade. Portanto, ele não é criativo, mas é astuto. Então, cuidado. Porque nem tudo o que é verdade é usado de forma a promover a verdade. Há verdade que é usada para promover a mentira. Temos que ter muito discernimento, irmãos. Muito. Primeiro, se tu és o Filho de Deus. Depois, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo porque está escrito que Deus vai te guardar. E depois, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Cuidado com a verdade. Cuidado com a verdade que é usada para distorcer a própria verdade. E os desafios do diabo incentivam a 3 tendências humanas. O diabo sabe do que é que nós somos feitos. Ele sabe quais são as áreas. Né? E não é porque ele é omnisciente, porque não é.
mas ele tem um serviços secretos, serviços de inteligência, uma teia muito complexa. Há um livro muito bom do C.S. Lewis que eu sei o título em inglês, alguém sabe em português? Screwtape Letters, cartas de um demónio ao seu aprendiz. É isso. Cartas do diabo ao seu aprendiz. Na realidade é um demónio que ensina ao seu sobrinho a provocar destruição. A seu sobrinho. Então, sabes em francês, não? Mas, também não. Mas é um livro muito bom e cómico também, é engraçado, e que nos ajuda a perceber como é que essa estrutura funciona. Então, mas vamos às tentações. Primeira tentação. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sai já dessa situação, amigo. Se tu realmente és quem dizes que és, então arranja já a maneira de sair daqui. É um caminho fácil. É um convite ao alívio imediato. Portanto, desconfiem sempre, irmãos, do alívio imediato. Há coisas que nos aliviam. Né? Quando estamos com gripe, tomamos um paracetamol, né? Sentimos alívio. Né? Então, nem tudo é mau, né? que traz alívio. Né? Quando estamos assim a sentir-nos sozinhos, com o coração apertado, e alguém vem nos dar um abraço, nós sentimos algum alívio imediato. Né? Nem tudo no alívio imediato é mau. Mas cuidado com as soluções mágicas, milagrosas. Quando uma saída de uma situação complexa, uma saída fácil de uma situação complexa. Isso é mesmo desconfiar. Se a situação é complexa, a partir da saída não deve ser fácil. E, por exemplo, nas relações, as relações são complexas. Saídas fáceis, irmãos, muito cuidado. É desconfiar de saídas fáceis de situações complexas. O que é que Jesus respondeu? Nem só da satisfação imediata viverá o homem. Jesus respondeu com o quê? Com a palavra de Deus. Porque ele conhecia a palavra. Né? E ele era a palavra. Então ele tinha uma grande vantagem. Né? Nós temos a palavra. Mas precisamos de nos dedicar a conhecê-la. Para podermos responder às tentações do diabo, que usa a verdade para distorcer a verdade, com a verdade que não está distorcida. Com a verdade que promove a verdade. Nós precisamos da palavra para isso. A palavra é a nossa... nossa arma. É a nossa arma, é o nosso currículo, é o nosso manual de instruções. Acima de tudo, a palavra é o coração de Deus. A verdade de Deus. E nós precisamos de ir à palavra para dizermos com a palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui o pão simboliza o alívio imediato. A palavra que sai da boca de Deus, nós temos que ouvir. Como é que nós encontramos saídas, respostas para situações complexas? Temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a palavra de Deus. Não é uma saída fácil nem imediata. Exige de nós dependência, exige de nós esforço, exige de nós dedicação. Exige de nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos procurar. Aqui, irmãos, aqui Jesus, o diabo encontra-o sozinho. Aí está outra situação em que nós nos tornamos vulneráveis. Sozinhos. E Deus, Deus realmente ele nunca está sozinho. Porque Deus é trindade. Ele nunca está só. Nós não somos trindade sozinhos. Trindade nós somos quando nós estamos em família. A igreja, irmãos, é a imagem melhor da trindade. A trindade é uma família perfeita, onde nunca há desarmonia, nunca há conflito na trindade. Deus quer formar um povo, uma família que caminha em direção à trindade. É a igreja.
A igreja, com todas as nossas imperfeições e disfuncionalidades, nós somos aquilo que Deus quer mostrar ao mundo como a melhor imagem da Trindade. A imagem da Trindade, irmãos, não é o ovo com a clara e a casca. Não é. Okay? Essa não é a imagem da Trindade, a melhor imagem. Não é boa, de maneira nenhuma. Também aquela ideia de que nós somos corpo, alma e espírito também não é uma boa imagem da Trindade. Porque isso diz-nos que nós sozinhos somos suficientes. Não. A Trindade é relação. Relação. Relação com a família. E Deus é 3 pessoas em relação. Então, vamos avançar, que senão... Mas só deixar essa nota. Segunda tentação, o que é que o diabo diz? Transporta Jesus à cidade santa, coloca-o sobre o pináculo do templo em Jerusalém e diz-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Verdade ou mentira? Verdade. Mas uma verdade incompleta. Verdades incompletas são armadilhas. E é fácil manipular e distorcer a palavra de Deus. Fácil. Fácil. Portanto, não vamos achar que só porque alguém nos fala da palavra de Deus, essa pessoa nos está a dizer a verdade. Não vamos cair nessa. A palavra de Deus não é um reel no Instagram, nem é um TikTok. Ok? E nós às vezes vamos... Hoje, principalmente, atualmente, recebemos a nossa teologia dos TikToks e dos Reels. Não digo que não há lá verdade, há coisas boas. Mas tem que ser muito mais. Nós, para termos compreensão da verdade, temos que aprofundar mais. E é uma grande falha nossa no nosso tempo. Mas o que é que o diabo estava aqui realmente a dizer? Vamos traduzir isto. Orgulha-te das tuas capacidades. Orgulha-te. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Estás tranquilo. Tu és o filho de Deus. O diabo estava a passar-lhe assim uma graxa. Não é? Se tu és o filho de Deus, tu és capaz. Tu consegues. Palavras de incentivo do diabo. O diabo incentivá-lo. Faz coisas incríveis, meu. Não é? Tu consegues fazer coisas incríveis. Tu podes todas as coisas. Até te podes atirar daqui abaixo. Podes todas as coisas naquele que te fortalece. Verdade? Verdade incompleta. Não é? Então, se podes todas as coisas, vai ali à Ponte da Luísa e manda-te lá abaixo. Podes todas as coisas. Aquele que fortalece. Por que não? Deus vai pôr os teus anjos à sua volta. Vai pôr os teus anjos à tua volta. Cuidado. Não é? Qual é a resposta de Jesus? Qual é a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Faltava esta parte. Faltava esta parte. Deus não está aqui para te dar palco. Deus não está aqui para te exibires e Ele a bater-te palmas. Não é? Deus não está aqui para te promover. Deus não é um agente. Um agente. Não é? Fala com o meu agente. Não é? Deus não é o nosso agente para nos promover. Deus ele não está cá para... Deus ele não está cá para nós o testarmos. E Deus ele tem uma vontade para a nossa vida. E essa vontade para a nossa vida é que nós sejamos sábios. Não é sábio uma pessoa atirar-se do templo abaixo. Não é sábio. Não é inteligente. Não é prudente. Não é respeitador do cuidado de Deus. É fazer pouco do cuidado de Deus. É cuspir no cuidado de Deus. Como nós muitas vezes fazemos quando tratamos mal o nosso corpo, por exemplo. E precisamos de ter essa atenção. Já não sei quem é que eu estava a ouvir, se foi ontem, tem tanta coisa, mas alguém estava a dizer que nós não somos só... foi na sexta-feira lá no colóquio, também foi muito bom, por acaso. Que nós, muitas vezes, o nosso discipulado é só dirigido à alma. Mas nós também somos corpo. E o nosso corpo é dom de Deus para nós tratarmos bem. E aí a gente... muitas vezes falha e depois vêm consequências. Não é? Às vezes já vamos para os apetites, às vezes pomos Deus à prova,
depois as coisas correm mal. Não é? Então isso também é muito importante. Terceira tentação, irmãos, para não demorar muito mais. O que é que o diabo diz a Jesus? Transporta-o a um monte muito alto, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e diz-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Prova final. Prova final. O diabo podia fazer isto? O diabo podia dar todos os reinos do mundo e a glória deles a Jesus? Podia? Podia ou não? Podia sim. Porque ele é o príncipe deste mundo. Porque ele, diz Paulo, ele é o Deus deste mundo. Deus com letra pequena. Ele é o Deus que este mundo adora. E os reinos deste mundo são dedicados ao diabo. O mundo jaz no maligno. E sempre vai jazer. Sempre. Porque até este mundo e tudo o que nele há ser destruído e Deus fazer de novo. Deus vai fazer uma coisa nova, perfeita, sem mancha nenhuma e sem esta personagem aqui e os seus companheiros a destruir. Ele tem os dias contados. Então, ele podia fazer isso. E Jesus é aqui confrontado com esta oferta. Como é que o diabo sabia disso? O diabo sabia e Jesus também sabia que ele podia fazer isso. Qual é a tradução desta parte? Procura poder a qualquer custo. Nem que tenhas de vender a alma ao diabo. E há muita gente no nosso mundo a fazer exatamente isso. E até de uma forma direta com o diabo. Né? Isso existe. Não é uma invenção nem é uma teoria da conspiração. Existem pessoas a fazer negócios com o diabo. A fazerem pactos com o diabo. Para terem aquilo que o diabo pode oferecer. E têm. E depois ficam prisioneiros do diabo. Porque o diabo, ele quer ser adorado. Mas ele quer ser adorado não é para abençoar, como Deus. Deus quer ser adorado para abençoar. O diabo quer ser adorado para destruir. E ele vai destruir. Ele vai destruir. Qual é a resposta de Jesus? Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está escrito. Jesus acaba aqui com a coisa mais importante, aquilo que há de mais importante na vida cristã, que há de mais importante na Bíblia, que é o mais fundamental e o mais básico de tudo, que é amar a Deus. Só devemos amar a Deus. Só Deus é digno de todo o nosso amor. Ama o teu Deus. Adora o teu Deus. Só Ele é digno de adoração. Só Ele é digno do nosso serviço. E quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Portanto, as duas coisas estão agarradas. Jesus deixou um mandamento que foi um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, tal como eu vos amei. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Então, o amor de Cristo é para nós recebermos, porque Ele nos amou primeiro, e depois distribuirmos à nossa volta e amarmos as pessoas à nossa volta. E Jesus é confrontado com uma tentação para violar esse mandamento mais fundamental de todos. A última prova foi a prova final e a mais difícil. E a nós também essa oferta é a oferta em que nós mais facilmente caímos, porque, irmãos, tudo começa no nosso coração. Todos os nossos comportamentos começam no nosso coração. Deus não está interessado tanto em mudar comportamentos. Deus está interessado em mudar corações, porque são os corações transformados que transformam os comportamentos. E é isso que nós, como família, estamos interessados também em mudar corações para que os comportamentos mudem. Porque ninguém está interessado, ninguém quer ter pessoas de comportamento exemplar. Se os corações estão podres. Era isso. Jesus passou o ministério todo dele aqui na terra a combater essa coisa. A combater os fariseus, que eram exemplares, comportamento exemplar, ninguém tinha nada para lhes apontar, eles eram limpos, limpinhos, mas tinham corações podres.
E isso para Deus não vale nada. Até é pior do que nada. É hipocrisia. Deus detesta isso. E a tentação do diabo, a principal tentação do diabo é para o coração. Começa a amar outras coisas mais do que Deus. Deixa Deus assim na periferia da tua vida. Ocupa-te de outros amores. Os teus amores, os meus amores. Ocupa-te de outros amores. Os amores que nos apelam. Não é? O tempo que nós passamos a dedicar a muitas coisas, aquilo que nós dedicamos o nosso tempo, mostra os nossos amores. Mostra. Não é? Às vezes dedicamos tempo a muita coisa, somos obrigados a fazer isso. Não é? Mas qual é o nosso coração e a nossa atitude enquanto nós nos dedicamos a fazer o seja o que for? Estávamos a ouvir ontem na bênção de finalistas, onde a Maria foi abençoada, né? Que estávamos a ouvir que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como servindo ao Senhor e não aos homens. Então tudo o que fizerem, fazemos de todo o coração servindo ao Senhor. E o diabo quer nos tentar a fazer coisas com o coração a servir ao diabo. Outros amores. Mas, irmãos, e nós estamos nesta guerra. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque o diabo, ele não tem. Ele não tem. E se nós não somos sérios nisto, se não levamos isto a sério, irmãos, nós vamos cair. Vamos cair com as respectivas consequências. O salário do pecado é morte. Morte no sentido espiritual, morte no sentido espiritual e nos outros sentidos todos. Vamos morrendo, o pecado vai-nos matando. Vai-nos degradando. Até à morte real e, se possível, para o diabo, a morte eterna. Mas se nós nos empenhamos nisto e nós mergulhamos, primeiramente, se nós decidimos e mantemos-nos firmes em amar a Deus acima de todas as coisas, então nós vamos à palavra, porque nós queremos conhecer o coração de Deus, porque o amamos. Não é para cumprir um dever religioso, porque amamos a Deus, vamos à palavra, ficamos munidos, ficamos imunizados, ficamos preparados e equipados para fazer face às ofertas do diabo. E quando nós lhe resistimos, ele foge de nós. Né? Diz que o diabo deixou. Está aqui confirmado na prática aquilo que Tiago diz na sua carta. O diabo deixou e chegaram os anjos e o serviram. Uma última nota muito importante, nós já falamos nisso mais ou menos, é que o diabo, ele não tem normalmente má aparência. Né? Não tem normalmente má aparência. Se já viram alguma coisa da série Lucifer? Lá está o Lucifer. Não. Mas o diabo é charmoso. É charmoso. Apresenta-se com boa aparência. Como o fruto da árvore também era apetecível. Bom aspecto. Então, o diabo, ele aparece para atrair, para tentar, para seduzir. E o que seduz são coisas de boa aparência. Então, cuidado, mais uma vez. E não é de admirar, já falámos este versículo da última vez, que eu partilhei a palavra, pois até o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Ele é muito astuto, mas não é criativo. Portanto, irmãos, aquilo que nós aprendemos aqui, assim de uma forma muito resumida, é aquilo que nós temos de assimilar para estarmos bem preparados. Agora, isto é um caminho de muito zelo, de muita diligência, de muita seriedade. A vida cristã não é uma brincadeira, não é brincar às igrejas, vir aqui. Irmãos, tudo que as brincadeiras também são boas, ok? Não podemos ser sempre sisudos e mal dispostos também. Porque está uma guerra, estamos em guerra. Sim, estamos em guerra, mas Deus também quer que nós celebremos, que nós tenhamos comunhão, convívio. Tudo isso é bom. Mas temos que levar a sério tudo isto. Porque até isso o diabo quer destruir. O nosso convívio, as nossas alegrias, as nossas brincadeiras. Ele quer destruir isso tudo. E uma arma que ele usa muito é a religião para destruir isso tudo. Deus, não se brinca com Deus. Cuidado. Temos que estar sempre muito sérios. Okay? Cuidado, não podemos rir muito. Mas Deus quer que estejamos em paz no meio desta guerra. Deus quer que tenhamos alegria no meio de todos estes ataques.
que isso o diabo, ele até se ferra todo. Ele até se ferra todo perante isso. Perante a alegria do povo de Deus. E também porque ele sabe o seu destino. E no fim, o diabo, que os tinha enganado, que andou para aí a enganar e a destruir, foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta, onde ser atormentados de dia e de noite para sempre. O diabo conhece o destino dele e ele está a tentar destruir o máximo possível até este dia chegar. Portanto, sejam prudentes e estejam alerta, porque o vosso inimigo, o diabo, anda em vosso redor como um leão, procurando a quem devorar. 1 de Pedro 5,8. O diabo anda aí, como um leão, esfomeado, à procura de quem possa devorar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para Deus nos livrar do maligno. O diabo no filme A Paixão de Cristo, para quem já viu, com muito boa aparência, mas onde estão presentes as trevas. É uma combinação muito boa, muito... Eu penso que muito acertada da forma como o diabo se apresenta. Irmãos, antes de orarmos, qual é o atributo de Deus que nós vemos aqui quando oramos, livra-nos do maligno, e quando pensamos no diabo e naquilo que Deus, e na forma como Deus está a conduzir toda esta história que vai terminar da forma que vimos. Qual é o atributo de Deus em que nós podemos pensar quando oramos, livra-nos do maligno? Irmãos, estão cansados? Deus tem todo o poder. Irmãos, sim, vários, mas uma coisa que nós temos mesmo de pensar, Deus tem todo o poder. O diabo não tem... isto não é uma luta do bem contra o mal, vamos lá ver quem é que ganha e tal. Não. Deus tem todo o poder. O diabo faz o que faz porque Deus permite. E isto é um mistério. Nós confiamos nos propósitos de Deus, que Deus tem bons propósitos e que vai transformar todo este mal em bem. Então, isto não está em causa aqui se Deus vai ganhar ou perder. Às vezes é essa um bocado a imagem que temos. Não está isso em causa. O diabo está com os seus dias contados e ele já está derrotado na cruz e essa derrota vai ser completamente consumada no fim. Ele vai ser atormentado para sempre e nos novos céus e nova terra que Deus vai criar, ele não tem lugar. Nem ele, nem aquilo que ele faz. Nem o mal. Mas precisamos de orar com este entendimento, que Deus tem todo o poder, com esta confiança, com esta convicção, com esta fé, e que nós temos de nos chegar a Deus, porque Deus tem todo o poder, nós não temos. Nós não temos. Então precisamos estar em comunhão com aquele que tem todo o poder, para que com o seu poder nós possamos mesmo vencer. Né? Diz lá, Jesus diz a Pedro que a sua igreja vai rebentar com as portas do inferno. As portas do inferno não vão resistir à igreja, na medida em que a igreja está cheia do poder de Deus. Bem, vamos ficar de pé. Não é a nossa salvação das trevas, é Deus, irmãos. Sei que isto é uma coisa óbvia para nós que somos cristãos, mas temos que nos lembrar disso. A nossa salvação é Deus. Portanto, hoje também, quando muitos de nós vão votar e eleger algum partido, vamos ter isto, vamos lembrar disto. A nossa salvação não são os partidos políticos. Okay? Vamos votar com consciência e com entendimento, com discernimento, mas não vamos achar que alguma vez alguém vai pôr este mundo em ordem, porque não vai. Vai. Okay? E todos são caídos. Então vamos ter isso em mente também e vamos orar. Enquanto oramos, eu vou convidar-nos a fechar os nossos olhos e há um tipo de oração
que nós precisamos de fazer, que é a guerra espiritual. Irmãos, lutar em oração para que o diabo não tenha lugar. Para que o diabo ele não nos possa fazer cair em tentação, para que o diabo ele não vença, não prevaleça nas tentações que ele está a lançar sobre cada um de nós, para que o diabo não tenha ocasião para destruir. E somos nós, irmãos. Nós temos todas as ferramentas, estamos munidos de tudo o que é preciso, todos os recursos da parte de Deus. Deus já nos deu tudo o que é necessário. Nós só precisamos é de pôr isso em prática e entrar nesta luta. Irmãos, diz a palavra que as armas da nossa luta não são carnais, mas são espirituais. E que são armas poderosas para destruir fortalezas. E nós precisamos estar nesta guerra espiritual a cada dia. Orar pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes que estão mais vulneráveis, muitas vezes sozinhos, muitas vezes no deserto. Precisamos, nós que já estamos aqui numa fase diferente da vida, temos os nossos desafios, mas a ninguém o diabo tem tanta sede de destruir como as novas gerações. E nós vemos isso no mundo de uma forma muito clara hoje. Então vamos fazer a guerra espiritual, irmãos. Eu vou convidar-nos, cada um no seu lugar, a orar. Vamos orar, irmãos. Não fiquem à espera que alguém ore por vocês, em vosso lugar. Orem. Quem tem o Espírito de Deus, ore a Deus. Faça a guerra espiritual nesta manhã. Pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e jovens. Pelo nosso país, por esta cidade, por este país. Pela igreja que o diabo quer atacar, que o diabo quer enfraquecer. Vamos fazer guerra espiritual, irmãos. Não vamos ter medo de levantar a voz e de falar. Falar com confiança e com fé. Sim, Deus, nós fazemos guerra, Pai, porque nós temos todas as armas que nós precisamos e és Tu que nos equipas. Pai, que nós possamos, de facto, revestir-nos da Tua armadura. Da armadura de Deus. Só assim poderemos escapar aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Que possamos nos munir da Tua armadura. Pai, que possamos lutar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que possamos orar sem cessar, Deus. Desperta-nos, Pai. Desperta-nos, Deus, para quando estamos no nosso dia-a-dia, Deus, quando estamos sem nada para fazer, quando estamos apenas a fazer scroll nos dispositivos e nas redes sociais, desperta-nos para a urgência da oração, para a urgência de aprendermos mais da palavra, de conhecermos o Teu coração, de dedicarmos a Ti todo o nosso amor, Pai. E não adorarmos ao diabo, não sermos seduzidos pelas ofertas dele. Pai, em nome de Jesus, oramos pela Tua igreja aqui neste lugar, Pai. Oramos para que o diabo não tenha aqui lugar, nenhum espírito contrário ao Teu tenha aqui lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ter discernimento e inteligência para detectar, Pai, para identificar onde o diabo está a agir, onde ele está a encontrar brechas, onde ele está a encontrar portas abertas e que possamos juntos, Pai, como família, fechar essas portas em nome de Jesus, Pai. Recusar, Deus, todas as ofertas e tentações, as saídas fáceis, as respostas rápidas, Deus. Pai, as saídas, os atalhos para resolver situações complexas de formas simples, Pai, mágicas. Deus, em nome de Jesus, dá-nos esse discernimento, Pai, como família. Deus, cada família aqui também, oro por cada casamento, Pai. Oro por cada família, Pai, cada lar aqui representado, Deus. Em nome de Jesus, que fortaleças, que se fortaleça, que nos fortaleçamos em Ti, Deus. Que nos possamos fortalecer em Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, quando nós contribuímos para a nossa própria destruição, Deus. Quando nós somos negligentes, quando nós não nos importamos, não levamos a sério aquilo que Tu nos dizes, a Tua palavra. Deus, nos ocupamos de tanta coisa, amamos tanta coisa. Deixamos para último lugar nas nossas relações, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, Pai. Quando nenhuma oração nós fazemos, Deus. Tem misericórdia e ajuda-nos, Pai, a estar despertos a cada dia, no nosso dia-a-dia. Deus, e a amar-te de tal forma,
a amar-te de tal forma, a crer em ti de tal forma, Pai, que nós somos disciplinados em fazer isto no nosso dia-a-dia. Transforma o nosso dia-a-dia, transforma os nossos hábitos, transforma cada pequeno gesto, Pai, cada palavra, transforma, Deus, cada relação, Pai, cada momento, cada segundo e cada minuto que nós temos, Senhor. Deus, e perdoa-nos, Pai, quando nós damos lugar ao diabo. Pai, e ajuda-nos a aprender com isso, Deus, a aprender com os nossos erros e a irmos mais longe, Deus, e a sermos mais firmes, Pai, e a sermos mais fortes em Ti, Deus, mais dependentes de Ti, principalmente nas nossas fraquezas, Deus, principalmente nas nossas fragilidades, Senhor. Pai, que Tu queres que sejamos sinceros e que apresentemos a Ti, Deus, livra-nos das máscaras, da religiosidade, da hipocrisia, de nos apresentarmos como pessoas super resolvidas e que está tudo bem, quando isso não é realidade. E isso é campo para o diabo trabalhar. Deus, em nome de Jesus, Pai, e que Tu possas ser o Senhor, possas ser adorado, receber toda a adoração. Pai, nós Te adoramos, Senhor, nós Te louvamos, nós Te entregamos tudo na nossa vida. É a Ti que nós queremos seguir, é a Ti que nós queremos adorar. Sempre, 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 Senhor. Amém, amém, amém. 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 Irmãos, não vamos esquecer de orar, livra-nos do maligno. Né? Esta oração tem aquilo que nós precisamos de orar, falar com Deus a cada dia. Está aqui, irmãos, está aqui não é uma fórmula para nós repetirmos, mas são ideias, elementos importantes para nós colocarmos, introduzirmos na nossa vida de oração. Vamos aproveitar isto que a palavra de Deus nos oferece. Às vezes vamos orar e não sabemos o que dizer, não é? E vamos ali, Senhor, abençoa isto, abençoa aquilo. Ficamos ali a repetir sempre as mesmas coisas. Está aqui, irmãos, está aqui o recurso de Deus para nós termos uma vida de oração profunda e que seja eficaz, amém? Para combater nesta guerra espiritual.